Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção e meditação. Liturgia de 13 de novembro de 2021, sábado, 32ª semana do tempo comum, na Igreja Católica Apostólica Romana. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia, antífona da entrada. Chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. Salmo 87, versículo 3. Oração do dia. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós os obstáculos, para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro da sabedoria, capítulo 18, versículos do 14 ao 16. Capítulo 19, versículos do 6º ao 9. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiada, levava teu decreto irrevogável, defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingia o céu. Então a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, por onde passaram como um só povo os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas. Como cavalos soltos da pastagem e como cordeiros correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 105, versículos do 2º ao 3º, 36 a 37, 42 a 43, refrão 5º A. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos, lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil. Fez sair com ouro e prata o povo eleito, nenhum doente se encontrava em suas tribos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ele lembrou-se de seu santo juramento que fizera a Abraão, seu servidor, fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos, lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho, com o texto da Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, a segunda epístola, capítulo 2, versículo 14. Aleluia, 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 aleluia.
pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. Tem a do Antônio Carlos Santini, mas eu quero ver se encontro uma outra aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vamos lá, vamos a esta primeira reflexão. Jesus nos apresenta um ensinamento sobre a oração e um sério questionamento sobre a qualidade da nossa fé. Antes de tudo, Jesus garante que o Pai Celeste está disposto a atender às súplicas de seus filhos e filhas, desde que façam com persistência. O juiz malvado, não temente a Deus, acaba por atender a pobre viúva que tanto insistia. Se o juiz sem escrúpulo foi capaz de atender a mulher, com maior razão, Pai misericordioso atenderá a quem o invocar com fé e perseverança. A justiça de Deus é transparente, imediata, simples. Resta saber se as pessoas têm fé suficiente para dialogar com Deus e esperar que Ele as atenda. Muitas vezes não obtemos o que pedimos porque nos limitamos a pedir coisas mais do que pedir a nossa conversão ao projeto do reino de Deus, que é a prática da justiça. Como diz São Tiago, às vezes pedimos errado, né? Tem uma outra reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Jesus contou aos discípulos como precisavam orar sempre sem desânimo. E está claríssimo que quando aqui se fala de orar, significa pedir. A oração da petição, a oração de petição, foi às vezes desprezada, como se não fosse verdadeira oração. Porém, a verdade é que os necessitados, os pobres, sabem muito bem que a única esperança que têm é pedir àquele que pode e tem mais que eles. Por isso os pobres dirigem-se a Deus, colocam nele sua esperança, acendem velas e rezam rosários intermináveis. Assim é o testemunho vivo de uma fé fundada verdadeiramente na rocha em Deus. Agora, de Antônio Carlos Santini, a liturgia comentada, ele que é líder da Comunidade Católica Nova Aliança. Da retórica, o título da liturgia comentada é Deus não fará justiça? Na retórica, as perguntas são utilizadas com diferentes intenções. Há perguntas motivadoras para o auditório, há perguntas que servem de
escada para o próprio orador, e há perguntas que dispensam resposta, pois elas são absurdas por natureza. É o caso da pergunta acima: Deus, o justo, deixaria de fazer justiça àqueles que clamam por ele dia e noite? Fica evidente que uma atitude de indiferença ou de neutralidade diante da injustiça atentaria contra a própria natureza divina. Como Deus é justo, acabará por intervir e fazer justiça. Para acentuar esta verdade, que deveria ser óbvia, Jesus narra a curta parábola de um juiz injusto. Isto por si só já é um absurdo. O homem encarregado de fazer justiça é, por definição, um inimigo da própria justiça. E mais, o próprio magistrado tem consciência disso. Não temo a Deus, não tenho respeito pelos homens. Lucas 18, versículo 4. E assim caem por terra dois pilares da justiça: a relação vertical com o Criador de todos os homens e a relação horizontal com nossos irmãos humanos. Jesus faz entrar em cena a figura da viúva pobre, que vai ao juízo injusto em busca de justiça. Qual seria o teor da causa? Roubaram-lhe a cabra que lhe fornecia 2 copos de leite por dia? O inquilino que alugara a casinha do finado marido se recusava a pagar o aluguel? Não vem ao caso, mas tenho convicção de que seria algo pequeno. Tão pequeno quanto os pobres de Yahvé. E Jesus narra, imagino que pausadamente, Jesus narra sem pressa, estendendo os detalhes ao gosto dos orientais. As repetidas tentativas da viuvinha para obter um mandado judicial e recuperar seu prejuízo. O clímax da narrativa é o momento em que o juiz injusto, sem nenhum amor pela justiça, fica chateado com a insistência da viúva e teme uma agressão física. Acertar o seu olho. Por isso mesmo, sem apreço pela justiça, acaba atendendo a querelante. E Jesus conclui: se um magistrado corrompido acaba por atender a insistência de uma viúva, quanto mais o vosso Pai do céu, o santo e justo, atenderá a quem lhe pede com insistência. Quando rezamos, e o contexto desta parábola é exatamente a oração, não nos dirigimos a um juiz, como esses que julgam processos empoeirados, mas a um Pai cheio de amor. Sendo pai, atenderá a seus filhos. Ou não? O que você acha, você que está aí do outro lado? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Salmo 34, versículo 18. Vamos ao santo do dia agora. 13 de novembro é dia de São Diogo de Alcalá. Diogo nasceu em Alcalá do Porto, em Sevilha, por volta do ano 1400. Filho de pais muito pobres e simples, viveu como um monge eremita em penitência e oração. Alimentava-se somente com os produtos da pequena horta que cultivava e se vestia com roupas velhas que o povo lhe dava. Possuidor de dons místicos e inteligência infusa, sua piedade e bondade eram tão reconhecidas que logo ganhou fama de santidade. Depois de alguns anos isolado, resolveu fazer-se franciscano. Em 1441, Diogo foi enviado como missionário às Ilhas Canárias. Seu trabalho dedicado valeu-lhe o cargo de superior da ordem, mas sua atuação não era bem vista pelos colonizadores, pois Diogo defendia os indígenas locais, colocados na condição de escravos pelos dominadores. Assim tornaram sua atuação muito difícil. Com tantas pressões, ele teve que voltar para a Espanha em 1449. Na Europa, o zeloso irmão não ficou parado, mudou-se para Roma e lá trabalhou como ninguém na assistência aos doentes. Era respeitado e venerado, mas precisou voltar para a Espanha, onde retomou seus trabalhos como porteiro e cozinheiro. Morreu em 12 de novembro
de 1463, com fama de santidade. Reflexão: São Diogo é um dos santos mais populares da Espanha e das Américas, se não do mundo todo. Esta popularidade ficou clara na quantidade de pinturas e imagens que o representam, sempre como viveu, vestindo um hábito de irmão leigo franciscano, remendado e portando pão e chaves que indicam os ofícios a que se dedicava, cozinheiro e porteiro. Que o exemplo de São Diogo nos inspire ao exercício da caridade. Oração. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de São Diogo de Alcalá, a quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E ainda temos o Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, que significa Vinde, Senhor Jesus. Os evangélicos ou protestantes dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Mas não importa, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É o retorno de Jesus que vai acontecer um dia. Não sabemos a data. Portanto, temos que estar preparados, nos arrependendo dos nossos pecados diariamente, se quisermos a vida eterna nesse julgamento final na volta de Jesus. Shalom, a paz!